A consequência de não ter alguém que te ajude. Quais são essas consequências? As consequências podem chegar até a ser funestas. Quando você enxerga a pessoa na alma, você busca resgatar esse potencial que ele tem. Quando eu disse que a mentoria começa em casa, qual é o papel do pai? E qual é o papel da mãe para ajudar este jovem? Eu sou um Deus. Olha isso, hein? É isso que ele viu. Meu Deus. Essa vale um like, hein? Compartilha aí que o negócio tá bom. Dá até pra fazer uma devocional, né? Tem mais ainda, hein? Não sai daí, não. Vamos lá. Nós falamos da consequência de ter e vamos falar agora o contrário. As consequências de não ter esse espelho. A consequência de não ter alguém que te ajude. Quais são essas consequências? As consequências podem chegar até a ser funestas. Olha isso. Por que podem chegar a ser funestas? Porque um jovem, não tendo uma referência, não tendo um apoio, porque quando ele chega a esse ponto, ele não tem mentoria. É isso aí. Se ele não tem mentoria, ele bate cabeça. E quando ele bate cabeça, qualquer coisa pode lhe roubar a atenção. E essa qualquer coisa pode ser funesta porque pode ser droga. Sim. Uma dependência química. Pode levar ele a se desvirtuar no seu caráter porque ele não tem. A mentoria não tem. Então as consequências, elas são drásticas. E muitas das vezes se perdem. Se perdem porque não tem esse espelho, essa referência. E lamentável, nós estamos vendo isso porque as referências podem estar para ele num cigarro, numa bebida. Uma coisa que preenche essa ausência. Ele vai buscar. Então pode chegar então a ser funesta. Olha isso. Então é perigoso. É demais. Demais, né? Tudo isso daqui eu estava pensando quando eu estava montando esse roteiro. E falando de jovens, alguns dias atrás um jovem me procurou e falou para mim assim, olha, eu tinha pensado em ir para a igreja e chegou a falar com o nosso pastor, falou, hoje é meu último dia do culto, porque eu estou saindo daqui e vou morrer. Falou dessa maneira. Misericórdia. Você sabe por que ele falou isso? Porque ele entrou em más amizades. As amizades levaram ele a caminhos que não são os caminhos de Deus, entrou na bebida, entrou no cigarro entrou nas drogas. E nas drogas ele começou a ficar devendo nas drogas. E as pessoas vieram para buscar ele na porta de casa. E ele falou assim, eu não consigo mais viver porque minhas contas estão impagáveis. Nossa. E isso começou a gerar dentro dele uma depressão. Com certeza. Né? Só que não é só esse jovem. Tem alguns jovens que me procuraram que estão preocupados porque não conseguem mais lidar com um problema que foi causando cada dia, criando, daqui a pouco virou uma bola de neve. Vira. E o próprio médico falou para ele, o seu caso não tem mais jeito. Os médicos falaram para ele, seu caso não tem mais jeito. Então isso me preocupa, chegar nesse ponto. Chegar no ponto que eu acredito que Deus reverte o quadro ainda. Sim. Mas aquele que é orientado tem a opção, ele fala assim, olha, eu consigo me abrir, conversar com alguém, né? Porque tá vendo aqui, mentor é aquele que dá suporte, encorajamento para que outra pessoa gerencie seu próprio aprendizado e maximize o seu potencial, aprimore sua performance e torne-se uma melhor pessoa que ela possa ser. Olha só, você me ajuda eu ser a melhor pessoa que eu já poderia ser. O mentor, ele tem um papel fundamental, porque ele vai fazer aquele jovem, como o exemplo que você deu, ele enxergar o potencial que ele tem nele mesmo, que ele não vê. Ele não consegue ver. Não vê. Uma pequena história aqui, uma metáfora até. Assim era o proprietário de uma fazenda, um sítio. E ele não conseguia ver o potencial daquilo que ele tinha. Ele falou assim, vou vender.
Mas para mim vender, eu vou procurar o poeta Olavo Bilac. Ele vai procurar o poeta que escreve bem, que fala bem, que se expressa bem. Ele vai procurar e o poeta escreve a respeito daquela propriedade que é dele. Vende-se uma propriedade com um belo lago, com lindas árvores frutíferas e também lindas flores, com um lindo cisne branco e ele vai descrevendo com uma extensa área verde e vai falando com uma casa e ele pinta a casa ali, o poeta. Quando ele vai entregar então esta declaração ou esse texto para o homem que quer vender a propriedade, ele falou assim: é a minha propriedade? Tudo isso? Não vou vender mais. Porque ela é muito linda. Quer dizer, ele fez ele enxergar o que ele não via. Olha isso. Então, o mentor tem esse papel. Identifica o próprio valor que ele não sabe. É, exatamente isso. E até tem uma teoria de Freud que diz, né, que nós somos como um iceberg. O que nós temos para fora, exposto acima da água, são 10% da nossa capacidade. Então você tem 90% mais, porque um iceberg tem muito mais. É o que você tem no seu interior. Então é mergulhar no interior do outro, é sentir a necessidade do outro, sentir a dor. Quando você enxerga a pessoa na alma, você busca resgatar esse potencial que ele tem. Olha aí, ó, a dica do iceberg. 10% é o que você vê e 90% é o que você não enxerga sobre você mesmo. Sim. O mentor tem esse papel. Olha, e o mentor identifica os 90%. Por isso que é importante o papel do mentor na vida do jovem. Fazer um paralelo aqui, o Titanic afundou porque ele só viu os 10%. Não é isso? Foi só isso. E os 90% afundou. Mas eu estava trazendo aqui alguns sintomas que causam isso nas pessoas que estão se fechando dentro de si. Humor depressivo, sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, acreditam que perderam tudo de forma irreversível, a capacidade de sentir prazer ou alegria. Quando a pessoa deixa de ter prazer com a vida, alegria, tudo parece vazio, o mundo é visto sem cores, né? Isso é preocupante. Outro, retardo do motor, falta de energia, preguiça, cansaço excessivo, lentidão de pensamento, falta de concentração, queixas de falta de memória, falta de vontade e iniciativa. Olha aí os sintomas. Insônia ou sonolência, apetite geralmente diminuído, pode ocorrer em algumas formas de depressão, ou aumento de apetite. Sim, tá. Aquilo que perde o equilíbrio, tudo que é demais ou é menos do que deveria ser, com maior interesse de carboidratos ou doces. Dores e sintomas físicos, como mal-estar, cansaço, queixas. Então, assim, são alguns dos sintomas de alguém que está precisando de ajuda. Agora tem um ponto importante nisso daí. Tudo isso que você leu, quando a pessoa chegar a ter esses sintomas, o quadro já é realmente muito grave e preocupante. Agora, o que está acontecendo hoje com essa geração? Quando eu disse lá atrás, respondendo que eu entendo como um grande desafio para eles é a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia está sendo aplicada para a vida desses, já na tenridade, de uma forma muito errada. Porque, na verdade, os pais, para terem tempo, eles colocam na mão dos filhos essa tecnologia e ele vai ali clicar ali naquilo que ele quer ver. E ele vai aprender ali. E muitos pais já estão ensinando os filhos a serem ensinados pela Peppa. É isso aí. E ele perde a referência da mãe, perde a referência do pai, já desde a tenridade. Porque é nesse período em que a criança vai estar sendo formada. Olha aí a preocupação. Então, quando a pessoa... O que a criança tem como referência diante dela? Para comer, põe a porca para ensinar ele. Peppa.
É Peppa, né? Fala. É Peppa. É Peppa. Ela vai estar... É a referência, é uma porca que ele está ensinando. Lembra que eu disse que essa idade, já de jovem, ele aprende através da imagem. A imagem lhe traz um grande ensinamento. Tanto é que, vamos entrar, já que falamos para público cristão, o que Deus fez quando Israel ainda era criança? Não farás para ti imagem. Já começa aí. Porque a imagem vai fazer com que esta pessoa aprenda realmente a ideia do que é um Deus, sendo que Deus não é aquilo que ele vê. Então ele vai aprender com a imagem o que é um Deus e nunca vai conhecer o Deus verdadeiro. Principalmente no momento de formatação. Então é muito importante, porque aquilo que ele faz agora, isto vai gerar nele esse distúrbio na sua mente, e ele não vai conseguir entender, conciliar as coisas, porque a referência dele fica desnorteada, ele perde o norte. Perdidão. É onde que acontece o que acontece de chegarem a cortar pulsos, de achar que ele não tem mais valor para a sociedade, achar que ele não tem mais ânima, não tem mais alma, não tem mais vida. Então ocorrem esses sintomas todos que você leu aqui. Olha isso. Então é muito perigoso. Então talvez você esteja assistindo e você tem passado por isso. E você viu, nós falamos aqui da importância de ter alguém que te direcione, te aconselhe, e a consequência de não ter, né? E esse papo é muito importante para os nossos dias, porque pós-pandemia isso tem se agravado mais, porque as pessoas têm ficado mais dentro de casa, têm se afastado mais das pessoas. Eu conheço gente que tem medo de sair na rua até agora, mesmo com os números que nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui no dia 18 de outubro de 2021, nós estamos transpassando a pandemia, mas tem pessoas que ainda têm medo. Sim. O pânico tem dominado, né? E isso é perigoso, porque os jovens, eles são moldados pelo que vê. Mas isso é preocupante. Diante disso, nós estamos falando aqui, você que tem assistido, está gostando disso daí, às vezes você pode mandar para alguém que você conheça, né? Isso aqui tem fundamento bíblico, né? Nós estamos falando aqui... E usando, né? Usando exemplos bíblicos. Mas, Roberto, eu queria que nós estamos caminhando já para o final, deixasse uma palavra, né? Uma meditação, algo que viesse direcionar a quem está nos assistindo. Ok. Uma coisa que é importante a gente falar, não pode se deixar de falar, é que muitas das vezes os sintomas para chegar a esse ponto eles são visíveis para os pais que vivem. Ou para aquele líder de jovem, que é o seu caso, você vai enxergar essas coisas nos traços em que ele vai trazer. Então, a Bíblia toda, ela vai nos trazer alguns conselhos, como quando a gente lê Provérbios, né? O Provérbios vai falar como o pai deve agir, como a mãe deve agir, como o filho deve agir. Para quê? Para que tudo lhe vá bem. Porque quando nós falamos de um pai que é Deus, ele pede as coisas para a gente, mas para que um pai Deus pede coisa para o seu filho? Nunca é para o bem do pai, é para o bem do filho mesmo. Filho, não faça tal, para que tudo te vá bem. Então, para quem é essa petição? Para o bem do pai ou para o bem do filho? Então, o diálogo ele vai fazer com que o filho entenda que o pai só pede as coisas para ele pensando nele e nunca pensando no filho, sempre pensando no filho e nunca pensando em si próprio. Então, esse amor altruísta, esse altruísmo que o pai quer passar para o filho, é para ele se ver que ele pode, ele tem condições. E quando você usou uma palavra aí que o outro lado ele é complicado, Jesus, uma certa feita, não é ainda a palavra que eu quero fechar, mas é para ver se eu consigo emendar as pontas. Sim. Quando Jesus está diante de uma situação, tinha uma multidão que cercava ele. Pedro
ele havia pescado a noite toda e não tinha pegado nada, Pedro estava frustrado. Sim. Pedro estava decepcionado ali. E nesse momento, Jesus chega e diz: Pedro, me leva para o outro lado. É do outro lado é que você vai poder entender com clareza as coisas. Mas quando você passar por isso, por essas frustrações da vida, por essas decepções da vida, aí Jesus leva Pedro do outro lado. E Jesus começa a pregar numa distância do mar para as pessoas que estavam nas bordas desta água, ouvindo. Jesus começa a pregar, e interessante que ali os viciados, eles eram curados do vício. O enfermo era curado da sua enfermidade. O aleijado, o coxo andava, o surdo ouvia, o cego via. E tudo estava acontecendo ali com Jesus pregando, partindo para o outro lado. Você sabe o que é o mais interessante? É que, às vezes, o mentor, ele vai ajudar pessoas passando por crises. Por experiências, por momentos difíceis. Ele vai estar ajudando o outro passando por aquilo. Isso que é interessante. Agora, ele vai ver o outro ser curado, ele vai ver o outro ser alcançado por aquele conselho que ele passou, e ele muitas das vezes não vai conseguir alcançar aquilo que ele passou para o outro. Olha. E isso é muito importante na vida do mentor, é ele ter então esse caracteres de uma pessoa abalizada, de uma pessoa preparada, de uma pessoa em que realmente o jovem pode confiar. Se espelhar nele, né? Então, uma palavra para terminar que você falou, pediu para mim aqui, é quando nós olhamos o livro de Provérbios, o sábio vai dizer aqui em Provérbios 7:7, ele vai dizer assim: vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. Então, esse mentor, ele olha para o jovem e vê que o jovem entre os outros simples era falta de juízo, de entendimento, de esclarecimento, porque não havia quem chegado para ele e esclarecido de tal forma. Então, quando eu disse que a mentoria começa em casa, qual é o papel do pai? E qual é o papel da mãe para ajudar este jovem falto de juízo? O papel da mãe no nosso meio evangélico, eu vou dizer que a mãe tem o papel de pastora, né? Pastoral, papel pastoral. Tem a unção pastoral sobre o seu lar. E o pai tem o papel apostólico no seu lar. O que isso, transmitindo, assim, para esclarecendo isso, preste atenção. Quando o neném nasce, você que já teve o prazer de ter parto assistido, sim. Então, quando o neném nasce, que a partir daquele momento lhe entregam o bebê nas mãos, a mãe traz para si. É isso aí. E quando ela traz para si, ela leva o seu filho para se alimentar, sustentar. Ela cerca ele de cuidados. Ela cerca ele de que esteja bem vestido, que esteja guardado, que esteja alimentado. Já quando este bebê vai para a mão do pai, então, veja bem, a mãe tem a unção pastoral, esse cuidado, ela traz para si. O pai geralmente leva o filho, ele levanta o filho, né? Então, ele envia o filho, por isso que ele tem o papel apostólico, é aquele que envia, o enviado. Então, o pai tem esse papel de fazer com que este filho, ele descubra a sua sexualidade. Que ele descubra, não. Defina a sua sexualidade, na verdade. Porque o papel de educar, de ensinar, de fazer com que o filho esteja protegido é da mãe. E o pai é aquele que vai trabalhar para sustentar, é aquele que vai dar os recursos. Então o pai aí seria o principal mentor, porque ele vai trazer ao filho aquilo que nós dissemos, segurança. E é o que ele busca
Quando esse filho não tem isso, ele se perde. Então nós vimos aqui em Provérbios, esse jovem falto de juízo, ele fica à mercê das coisas da vida. E ele passa e é cercado por uma mulher da vida fácil. Sim. E ele é falta de juízo porque ele não está instruído, ele vai passar aonde ela está. E ela vai engodá-lo, porque ele está vazio, ele está perdido, ele está meio que alado na sociedade. Sim. E com isso ele vai ouvir esta mulher. Aí ela sabe por onde ele passa, ela vai cercá-lo. Quando vai ver, ele está indo para o caminho da morte. Então, por isso que é muito importante esse trabalho de mentoria, esse trabalho de aconselhamento, esse trabalho que começa em casa. Quando começa em casa, e se for o caso dele não ter esta referência, este espelho dentro de casa, como você disse que nem todos têm, eu devo dizer que procure entre os seus familiares, tio, tia, ou se você pertence a alguma igreja evangélica, busque alguém para você conversar, dividir, mas que possa ter condição de te ajudar e não de te atrapalhar. Então no versículo 24 do capítulo 7 vai dizer assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atento às palavras da minha boca. Então aí essa palavra vai dizer: você pode muito mais, você consegue, você é especial, você tem importância, você faz parte do meio. E busca esse jovem, traz ele, porque só assim nós vamos ter melhores jovens, melhores filhos, melhores pais, melhores esposos, melhores amigos, quando ele é aconselhado. Essa é a minha palavra para eles. Olha isso. Cortella falava assim, né? Perguntaram para ele: que mundo nós vamos deixar para nossos filhos? Cortella respondeu, a pergunta é ao contrário. Que filhos vou deixar para este mundo? Que filho que nós vamos deixar? Que pessoas nós vamos deixar para esse mundo? Tem um belo exemplo que eu aprendi, que os pais estão muito preocupados, você falou isso aqui, em dar o dinheiro. Eu vou morrer, mas vou deixar uma herança. É um grande erro. Empresta aquela Bíblia. É um grande erro. Então, ou seja, estão dando dinheiro, dinheiro significa herança. Mas isso aqui significa legado. Sim. Lucas capítulo número 15, o filho foi embora e levou a herança. Mas no momento de maior dificuldade, ele voltou por causa do legado do pai. A herança não te dá sustento, não ajuda em nada. Pelo contrário, ele precisava de um legado. Exatamente, ele precisava de um legado. Um espelho que foi falado aqui hoje. Então você que está nos assistindo hoje, se às vezes você tem pensado, então hoje bate lá e dá cá, né? É pro pai e pro filho que está assistindo. Sim. Né? Então, ou seja, você quer deixar herança para os seus filhos, a tecnologia, dar tudo do bom, do melhor, isso é bom. Mas procure o legado, ser o exemplo, né? Ser o exemplo do seu filho, e os jovens que estão assistindo serão os pais. Sim. Que vai pensar nos jovens que deixaremos para esse mundo. Não é isso? Então, dentro disso que nós acabamos de trazer, então a mãe tem esse cuidado. A mãe, ela tem essa unção pastoral, que é cuidar, né? Que é trazer o cuidado. E o pai, que tem essa unção apostólica de enviar, então ele vai, através desta unção que nós falamos que o pai tem, ele vai dar o destino para esse jovem. Importantíssimo. Então, a mãe, na unção pastoral, ela acolhe, ela cerca, ela sustenta, ela guarda, ela alimenta, ela vai ensinar na primeira infância da criança. Papel da mãe, porque o pai está trabalhando para dar segurança. Então, você é pai, você sabe que é bem assim. Sim. E quando a mãe, que tem essa unção pastoral, executa bem este serviço, o pai, quando vem, ele dá o destino. Por isso que o pai envia. Né? Pegou a visão? E eu tenho aqui uma frase, até de um dia, uma jovem chegou toda desorientada, chegou no guichê
daquela rodoviária e disse, me dá uma passagem. O vendedor pergunta para onde? Não sei, para qualquer lugar. Então muitos jovens estão assim, sem rumo, sem destino, desorientados. Então, assim, se o pai dá destino, ele vai dar, então, com certeza, uma identidade. E ele tendo uma identidade, ele vai ter uma origem. Quem sabe de onde veio e sabe quem é, quem sabe quem é e de onde veio, sabe para onde vai. Olha aí. Então é importante, quando o pai dá o destino, ele dá a identidade. É isso aí. E a identidade ele dá a origem. E quando ele sabe quem é e de onde veio, com certeza ele sabe para onde vai. Ele sabe aonde vai chegar. Ele sabe, ele tem um foco, uma meta. Ele não está perdido. Interessante, me fez lembrar Jonas no barco. Quem és tu? Que povo você faz? Quem é teu Deus? Se a gente for ficar lembrando aqui, pode... Interessante. Pode colocar aí muito mais horas. Muito bom. Eu acho que foi muito proveitoso esse bate-papo. E eu quero complementar aqui também, nós estamos encerrando. O irmão Roberto, ele tá nas redes sociais, bombando, viu, irmão? Começando tá bombando. agora. Mas muito feliz, irmão. Então, se quiser conhecer o trabalho do irmão Roberto, siga no YouTube, Roberto Cardoso, é isso? Roberto.Cardoso S. Roberto Cardoso. Roberto.Cardoso S. No Instagram. Vai estar descrito no aí no Face. vídeo aí. Isso. E estamos aí no YouTube, que você vai entrando aí, você vai ver a gente no YouTube. A gente vai dar algumas devocionais aí, algumas reflexões em cima disso. Toda semana sai um. E hoje, os últimos vídeos foram falando sobre Paulo. Né? Sim. Foi muito bom. Nós não vamos dar spoiler do vídeo. Você vai ter que correr lá depois desse vídeo, vai assistir. Sim. E vai edificar a tua vida. Vai se inscrever. Se inscreve no canal, é muito apertar importante. O sininho. É importante porque tem muita gente que tá querendo assistir o vídeo. Mas quando o Roberto solta um vídeo novo, não tô vendo. Então se inscreva, clica aí no sininho para que você possa conhecer o trabalho. Tá no TikTok, no YouTube, no Instagram e Facebook. Olha. Tá tecnologicamente usa correto. Usa a tecnologia a seu favor, né? A favor, porque nós estamos usando tecnologia. Sim. Mas para abençoar vidas. Mas equilibrar e abençoar vidas, claro. Amém? Muito obrigado. Se você curtiu esse vídeo de hoje, com certeza tem mais alguns para vir. Nós temos mais alguns convidados que já estão na escala. E próximos vídeos vocês estão acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Amém. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado, meu Roberto. Obrigado eu. Estou aqui. Agradeço a você que está me vendo e me ouvindo nesse instante. Que Deus possa esclarecer melhor a sua mente. Deus abençoe.